Em pouco mais de 2 anos, a Prefeitura investiu na melhoria da estrutura de mais de 260 escolas e creches, instalando ar-condicionados, reparando pisos, recuperando a rede elétrica, renovando a pintura e muito mais, por todos os bairros, por todo o Recife. Boa estrutura, ar-condicionado, vou trabalhar, vou tranquila. As coisas estão melhorando e pelo jeito vão melhorar ainda mais. Simbora para outro bairro que o trabalho continua. Prefeitura do Recife. A primeira questão que nós iremos comentar é exatamente a questão 1 do seu fascículo, tá? Do seu material, que é da competência 7, habilidade 24. Essa questão é muito interessante porque o Enem adora abordar esse tipo de conteúdo, onde ele narra as características de uma cadeia carbônica para você, aluno, identificar que compostos ou que composto ele quer que você marque no item correto. Bem, essa questão fala sobre a ureia e fala o seguinte: a ureia é um composto muito importante que atua no sistema renal e mantém o organismo mais saudável. Doenças e problemas de insuficiência renal estão relacionados com níveis de ureia no organismo. Sua principal função é eliminar nitrogênio que está em excesso no organismo. Quimicamente, a ureia é uma molécula formada por 8 átomos. O carbono apresenta 2 ligações simples. Então você vai lá, grifa essa parte, né? O carbono tem 2 ligações simples e uma ligação dupla. Logo, esse carbono tem que ser sp2, tá? Seguindo a leitura, ele diz que cada átomo de nitrogênio tem 3 ligações simples e cada átomo de hidrogênio tem uma ligação simples. Obviamente, a molécula que ele narrou é um carbono com uma ligação dupla e 2 ligações simples. Se você olhar para o item A, você já pode descartar esse item, porque o carbono só tem ligações simples. O item B ainda está no páreo, né? Porque ele fala que carbono tem uma dupla e 2 simples. Só que veja bem, quando ele narra sobre o nitrogênio, ele fala o seguinte: e cada átomo de nitrogênio tem 3 ligações simples. Cada átomo ele já se refere que tem pelo menos mais de um átomo, tá? Então já poderia descartar esse item B. O item C, gente, ele bota o carbono com 2 ligações duplas, né? Uma espécie de um sal. Esse carbono com 2 ligações duplas já está fora. Observe o item D e veja a narrativa da questão, tá? O carbono apresenta 2 ligações simples. Olha para o item D, 2 ligações simples e uma ligação dupla. No item D, temos a ligação C dupla O, tá? Ele diz que cada nitrogênio só tem 3 ligações simples. Como você pode observar, nós temos 2 nitrogênios, cada nitrogênio com 3 ligações simples, tá? E ainda fala que cada átomo de hidrogênio possui apenas ligações simples. Como nós podemos observar, item correto, item D. Professor, mas eu queria ter marcado o item E. O item E está fora, gente, porque esse item E, ele tem C dupla O, CH3. No CH3, o carbono só apresenta ligações simples. Logo, questão 1 da competência 7, habilidade 24, item correto, item D de dado. Vamos lá então para a questão 2, uma questão de química orgânica. Especificamente, nós iremos falar sobre funções orgânicas. Bem, outra questão onde o texto narra características da cadeia e você tem que identificar, dentre as características citadas no texto, que composto ele quer que você monte, tá bom? Vamos lá então. Questão 2 fala o seguinte: a cefalexina, o antibiótico alternativo às penicilinas, contém os grupos funcionais, marque isso, amida, ácido carboxílico, sulfeto e amina primária. Observe a figura a seguir e identifique a alternativa que é consistente com a estrutura correta da cefalexina. Após a substituição das letras R, X, Y e Z pelos grupos funcionais citados. Veja bem, vamos meio que por eliminação, tá? Quando ele fala que a cefalexina tem um grupo amida, você pode entender que, olhando para a estrutura, ficaria a função amida quando você trocar Z por oxigênio, porque ficaria C dupla O N, que é uma amida, ou se você trocasse Y por NH2, também nós teríamos uma amida. Só que se eu fizer essa troca Z por oxigênio ou Y por NH2,
nós teríamos duas situações de amida e ficaria muito ruim de você montar um ácido carboxílico com as opções que faltam. Logo, a opção mais coerente é que você coloque, para fazer a amida, o Z substituir por O. Então vai ficar COON. Então você anota aí no seu material, tá? Z equivale a oxigênio, tá? Vamos lá. Para formar o ácido carboxílico, consequentemente, nós vamos colocar o Y como sendo OH. Porque se o Y for OH, nós temos um ácido carboxílico e fica muito fácil concluir o resto. Sabe por quê? Porque ele pede a função sulfeto e amina primária. Professor, me lembra o que é uma amina primária? A amina primária é aquela amina em que o nitrogênio está ligado a apenas um átomo de carbono. Como você pode observar, se eu substituir o R dessa cadeia da cefalexina por NH2, eu terei uma amina primária. Obviamente, só sobrou o X para ser o enxofre, sendo assim formando a função sulfeto. Então você vai marcar na sequência, tá? O R é o NH2, o X é o enxofre, S, o Y é o OH e o Z é o oxigênio. Quando você substituir o R por NH2, você vai ter uma amina primária, o X pelo enxofre, o S, você vai ter um grupo sulfeto, o Y pelo OH, você vai ter um grupo ácido carboxílico, e o Z pelo oxigênio, você vai ter a função amida, tá? Então, questão 2, competência 7, habilidade 24, item correto, B de bola. Beleza. A próxima questão que eu vou comentar com vocês, questão também muito interessante sobre petróleo e biocombustíveis, tá? A questão 4, competência 7, habilidade 25. Beleza, então, vamos lá. Essa questão ela fala um pouquinho sobre propriedades de hidrocarbonetos, mais especificamente sobre o petróleo. E fala assim, eu vou ler a parte que nos interessa, tá, na questão, a parte mais específica. Fala o seguinte, o petróleo na forma que é extraído não apresenta praticamente aplicação comercial, sendo necessário a sua separação em diferentes frações. A separação dessas frações é feita considerando o fato de que cada uma delas apresenta um ponto de ebulição diferente. Entre os compostos a seguir, a fração que apresenta maior ponto de ebulição. Deixa eu te lembrar uma coisa interessante, tá? Quando nós pegamos o petróleo bruto, lá de um poço, de uma jazida de petróleo, esse petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, né, que varia de 1 carbono a 2.000 carbonos. O petróleo bruto, ele não tem um valor econômico agregado interessante. Então, se separa várias frações de petróleo por um processo chamado de destilação fracionada, tá? Como é que funciona a destilação fracionada? Ele vai aquecer o petróleo bruto, aquelas cadeias de menor tamanho terão menor massa, consequentemente terão menor ponto de ebulição. Então, quando eu começo a aquecer essas cadeias mais leves, elas começam a subir na coluna de fracionamento para regiões mais altas, com maior energia cinética, obviamente, né? Desses que ele colocou, gás natural só tem um carbono, é metano, óleo diesel varia entre 15 e 20 carbonos, nós temos também um líquido, tá? O querosene entre 10 e 15 carbonos, nós temos líquido, gasolina está ali entre 7 e 10 carbonos, líquido. O que tem maior ponto de ebulição, obviamente, é a parafina, que é o C22H46, que é um sólido. Logo, se ele é sólido, ele vai ter maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição, tá? Então, o item correto da questão 4, item E. Na ordem, se você quisesse entender um pouco melhor, sairia na ordem gás natural com 1 carbono, gasolina, que tem entre 7 e 10 carbonos, querosene, entre 10 e 15 carbonos, entre 10 e 15 carbonos, exatamente, óleo diesel, entre 15 e 20 carbonos, e por último, o sólido ficaria lá, separado a parafina, tá? Então, item correto, questão 4, item E. Muito bem. Dando continuidade às nossas resoluções de questões, tá? Vamos fazer a questão 6, uma questão que fala um pouquinho sobre antidetonantes. Antes de ler a questão, eu vou lhe contar uma história, tá? Há um tempo atrás, lá por volta da década de 80, o antidetonante usado nos combustíveis era o tetraetil chumbo, tá? Tetraetil chumbo, você imagina que é uma cadeia onde nós temos o chumbo no centro e 4 grupos etis ligados a esse chumbo. Um excelente antidetonante, só que tinha um problema. Quando se queimava esse tetraetil chumbo, considerando que a combustão fosse completa, ele ia formar CO2,
água e óxidos de chumbo. Veja bem, o óxido de chumbo é um metal pesado, muito complicado, né? Porque ele é bioacumulativo por ser pouco solúvel e aí vai uma série de problemas, tá? Você imagina nós hoje em dia usando tetraetil chumbo no engarrafamento, aqueles carros queimando muito combustível com uma grande quantidade de chumbo em pó e todo mundo respirando isso. Muito complicado. Logo, esse tetraetil chumbo, quando foi detectado a formação desse óxido, ele teve que ser substituído. Hoje em dia, se usa um outro antidetonante, que é o metil terbutil éter, tão eficiente quanto o tetraetil chumbo e bem menos poluente. A nossa questão pergunta aqui, lá no comando, tá? Porém, durante muito tempo, o aditivo utilizado foi o tetraetil chumbo, que teve sua utilização proibida no Brasil, por quê? Gente, de acordo com o que nós conversamos, por que o tetraetil chumbo foi substituído? Item A. Ele foi substituído porque aumenta a octanagem da gasolina? Não. Ele foi substituído porque era tóxico, né? Item B. Foi porque sem esse aditivo a gasolina teria melhor rendimento? Não foi por isso, é porque era tóxico. Item C. É porque aumenta a resistência da gasolina com relação à explosão? Aumenta. Mas esse era o papel dele. Ele foi substituído, nós já vimos que é porque ele é um metal pesado. Item D. Seus resíduos não saem pelo escapamento do carro? Claro que saem, né? A fumaça, o óxido de chumbo, vai ser retirado como fuligem. E o item E. O chumbo é um metal pesado? Claro que sim. Metal pesado, lembre a você que não tem a ver com peso, densidade, né? Metal pesado tem a ver com solubilidade. Metais pesados são metais que são difíceis de ser metabolizados pelo nosso organismo, né? Aqueles metais que não conseguem ser metabolizados pelo nosso organismo, nós podemos classificar como metal pesado, ou seja, metais de baixo KPS, tá? Joia. A próxima questão que nós iremos comentar é a questão 8. Beleza. A questão 8 também fala um pouco sobre petróleo. Ele narra o seguinte: o vazamento de petróleo no Golfo do México, em abril de 2010, foi considerado o pior da história dos Estados Unidos. O vazamento causou um aparecimento de uma extensa mancha de óleo na superfície do oceano, ameaçando a fauna e a flora da região. Estima-se que o vazamento foi da ordem de 800 milhões de litros de petróleo em cerca de 100 dias. Por causa do acidente, cogitou-se que todo o óleo vazado poderia ser queimado na superfície da água. Se esse procedimento fosse adotado, o dano ambiental seria qual? Veja bem, gente, atualmente o jeito mais decente, interessante de se tratar vazamento de petróleo é jogar um detergente, né? Eu jogo um detergente, aquele petróleo que é muito apolar, vai ser quebrado ou separado em cadeias menores e ajuda a solubilização, certo? Por exemplo, eu podia usar o paradodecil benzeno sulfato de sódio, que é um bom detergente para solubilizar esse material. Mas a questão pergunta, e se queimasse esse petróleo? Você concorda que se eu queimasse o petróleo, eu ia liberar CO2 mais água, consequentemente enxofre, porque no petróleo é um combustível fóssil, temos muito enxofre, então nós iríamos só mudar o problema de origem. Vamos pensar assim, no mar, eu tiraria o petróleo do mar e jogaria muita poluição para a atmosfera. Essa seria, né, a consequência direta dessa mudança, ou dessa atitude, tá certo? Então, se você olhar, dos itens que narra esse problema, o único que está falando isso é o item D, né? Diz o seguinte: o problema seria transferido da água do mar para o ar atmosférico. Faz sentido, né? Porque eu ia tirar o petróleo que estava na água, queimava, liberava uma série de gases, como gás carbônico, SO2, SO3, NO2, que vão causar chuva ácidas e efeito estufa, tá? Muito bem. A próxima questão que nós iremos comentar é a questão 9, tá? A questão 9, ela narra um pouquinho sobre, eu diria, química ambiental, metal pesado, tá? E fala o seguinte: o lixo tóxico importado para enriquecer fertilizante pode contaminar o solo, a água e toda a lavoura nacional. Na análise de certa carga de zinco em pó apreendida no Porto de Santos, o zinco em pó é misturado com adubo X para suprimir a deficiência do solo. O IBAMA constatou que a presença em altas concentrações dos poluentes tóxicos do chumbo, cádmio e arsênio, os chamados metais pesados, relacionados com o aparecimento de doenças como o câncer. Sem sofrer degradação, os poluentes citados acumulam-se no solo e nos cursos d'água,
causando efeitos extremamente nocivos ao meio ambiente e à vida dos seres vivos. Entretanto, a importância da mistura tóxica, a importação da mistura tóxica, continua ocorrendo. Do texto conclui-se que, gente, vamos lá. Vamos analisar a questão, tá? A questão fala que está sendo misturado a adubo metais como zinco, metais como cádmio, chumbo e arsênio. Veja bem, os metais que ele citou, aqueles que são mais solúveis, tá? Formam compostos solúveis, quando chove, eles se dissolvem e penetram no solo, tá? Por exemplo, se chove, digamos que o zinco reagiu com cloretos lá, e nós sabemos que todos os cloretos são solúveis, exceto prata, mercúrio e chumbo. Então eu já sei que o cloreto de zinco vai descer, o de arsênio vai descer e o cádmio vai descer para o lençol freático. Já o cloreto de chumbo acaba poluindo o solo por ser insolúvel, tá? Quando ele diz que foi misturado esse material, onde contém vários metais tóxicos e metais pesados, o primeiro problema direto é o rapaz que vai ter que trabalhar com esse adubo vai ser intoxicado, a lavoura é intoxicada, o subsolo é intoxicado no lençol freático e o próprio solo é intoxicado, os alimentos podem ser também intoxicados. O que nós concluímos desse texto? Item A. O chumbo, em altas concentrações, quando misturado com adubo X, causa pequena contaminação? Não adianta nem ler, né? Claro que não. Metal pesado, grandes contaminações. Item B. Quem cultiva, quem colhe e quem come os alimentos que foram plantados com adubo X contaminado, ignora os danos que pode vir a ocorrer para a sua saúde, com certeza, né? Se eu cultivo um alimento com metal pesado, eu vou vender para o meu consumidor um alimento que vai estar com metal pesado. Não esqueça que os metais pesados sofrem um processo chamado de magnificação trófica, né? Eles conseguem passar dentro da cadeia alimentar, tá bom? Então nós fechamos aqui a nossa questão de número 9. Então, gabarito da questão 9, item B de bola, beleza? Então, encerramos por aqui as nossas questões de ciências da natureza, especificamente falando sobre química, tá? Espero ter contribuído com o seu aprendizado. Tudo de bom e até a próxima.